Olá, tudo bem com vocês? Então, para o nosso diálogo de hoje, para o nosso canal aqui, Educando através das redes, nós dialogando, achamos por bem trazer a seguinte temática: em uma guerra há vencedores. E aí, no meu suporte de filosofia, eu vou trazer um filósofo chinês, estrategista e general, o Sun Tzu, ou popularmente conhecido como Sun Tzu, que foi nada mais que um filósofo que desenvolveu, vamos dizer assim, as bases do que seria uma arte da guerra, que na tradução real seria a lei da guerra, se é que numa guerra tem leis, mas a gente sabe que sim, até para se fazer uma guerra tem princípios para que não se cometa o que eles chamam de crimes de guerra. Então esse filósofo, ele vai tecer brilhantes reflexões acerca da guerra, algumas estratégias. Não é à toa que ele vai virar aí um livro de cabeceira de líderes, para se ser um bom líder, seguindo esse passo a passo aí que ele faz filosoficamente, né, de reflexão e de estratégia. E uma delas está aqui na minha frente, né? Eu trouxe algumas falas dele, algumas frases. A primeira diz o seguinte: numa guerra, a informação é crucial. Nunca vá para a batalha sem saber o que pode estar contra você. Então aqui ele já traz essa ideia de que informação é indispensável. Nunca vá, né, numa batalha, num enfrentamento, se você não sabe quem é o seu oponente e quais questões podem vir, né, e surgir dentro daquele enfrentamento e confronto. A outra fala, ele vai dizer o seguinte: um líder lidera pelo exemplo e não pela força. Então que o seu grupo tenha orgulho de você, tenha respeito por você e não medo. E a outra fala que eu acho também bem interessante é que ele fala: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Ou seja, às vezes é melhor vencer a batalha na diplomacia, no diálogo, no entendimento das ideias que em dado momento se convergem, do que de fato instaurar uma guerra que, como ele mesmo em dado momento do seu pensamento vai falar, que em uma guerra, tanto o lado que ganha quanto o lado que perde tem perdas. Então pensar bem antes de ser autor ou iniciar uma guerra aí. E aí eu trouxe o Weber para também, dentro da própria história, poder explanar um pouco esse tema nosso de hoje. Em uma guerra há vencedores, ou traduzindo, quais são as consequências ou o que uma guerra, né, nesse porte de guerra que nós entendemos como enfrentamento e armado, o que ela pode trazer para a sociedade, para as nações ali. Então, passo a fala para você. Bom dia, gente. Vai ser uma fala bem curta, mas eu pontuei 3 pontos importantes da fala do filósofo do Sun Tzu. A questão da não ir para a guerra gera paz, né? Ou aquela tentar de resolver as coisas no diálogo sem ter um enfrentamento militar, um enfrentamento. A outra é aquela que numa guerra todo mundo perde, mesmo os que são considerados vencedores da guerra, todo mundo perde. E dentro desses três pontos eu vou citar músicas da minha geração que falam, que debatem, que criticam essa questão da guerra, né? E, por exemplo, uma guerra, mesmo o lado vencedor, ele teve perdas humanas, ele teve perdas materiais, teve perdas econômicas. E se a gente pensar numa parte psicológica, social também, a perda dos órfãos, de gente que ficou órfão, de que perdeu pai, mãe numa guerra, gente que perdeu uma família inteira numa guerra, isso gera problemas sociais no decorrer dessas gerações, né? São pessoas que vão crescer com certos traumas, né? Pessoas inseguras, né? Também gera um problema social, psicológico dentro de uma sociedade que sofreu uma guerra, uma perda muito grande assim. O outro ponto, eu colocaria um exemplo de uma música, eu acho que sim, os mais velhinhos um pouquinho vão lembrar, né? Os mais novinhos não vão lembrar muito não. Uma banda chamada Legião Urbana, que ele coloca uma música que chama Canção do Senhor da Guerra, onde ele coloca algumas frases. Entre essas frases ele coloca assim, que numa guerra, a guerra gera evolução tecnológica, controla a população, mas a preço do quê? Com qual preço? Qual preço isso? A que custo a humanidade paga por essa guerra? Por essa guerra, por essas coisas, por isso que foi evoluído numa guerra.
a que preço que a humanidade pagou. Sim. Né? Então já vimos as perdas materiais, a destruição, a perda econômica de um país, né? A destruição das suas, de um parque industrial, por exemplo, patrimônios culturais, patrimônios artísticos, hospitais, escolas que são destruídas numa guerra, né? E sobretudo vidas, né? E vidas humanas que foram desperdiçadas, vidas que jovens que tinham uma vida inteira pela frente para produzir, para criar, para viver, para, né, ter uma vida pela frente e é encerrada de forma brutal numa guerra, né? Então tem um documentário também que vamos fazer uma citação, e também a guerra desumaniza também, a guerra gera desumanização, as pessoas passam a ser estatísticas, números, não seres humanos que tinham uma vida ali, né, no seu convívio diário, no trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, com os amigos. Ele tinha uma vida. Se a gente pensar, a guerra ela traz uma realidade que tira a paz. Por quê? Porque as pessoas já não vão estar mais numa rotina diária de trabalho, de estar com as famílias, mas é ou no enfrentamento da guerra, ou se refugiando, ou se escondendo em trincheiras. Exatamente. Então me parece que isso instaura o caos ao invés da ordem. E em prol de quê? Muitas das vezes de nada, né? De discórdias políticas, religiosas, econômicas, ou mesmo por egos inflamados aí, e por, às vezes, alguns imperialismos, né? Apenas para ampliar território e geopolítico aí dentro da sociedade. Então são coisas que na nossa reflexão a gente vai ver. Se um grande filósofo que teorizou a ideia da arte da guerra, ele já vai falar, né, numa frase dele, que a vitória é o principal objetivo da guerra, mas o verdadeiro propósito de uma guerra é justamente chegar à paz. Então isso já diz muito filosoficamente falando aí, através desse filósofo aí chinês, que é o Sun Tzu, ou popularmente conhecido como Sun Tzu, né? Ele deixou pra gente através dessa obra de grande notoriedade. Então e aí a gente coloca também, né? E quem provoca a guerra não vai lutar na guerra. Sim. Ele não vai à frente da batalha. Né? Eles são jovens e pessoas que não tem nada a ver com aquele conquista, aquele enfrentamento, aquele conflito, que foram criados muitas vezes por quem? Por autoridades dos dois países ou de vários países. Tensões políticas. Tensões políticas, o que o professor falou, por imperialismo, né, para ter conquistas territoriais, conquistas materiais, de matéria-prima do território, mas que aqueles que estão ali na frente da batalha, a guerra não é para eles. Tem até um filme que a gente cita também, chamado Cavalo de Guerra, em que tem uma cena clássica, em que um cavalo, tem os dois lados estão brigando numa próximo às suas trincheiras, o exército alemão e o exército inglês, um de cada lado, e um cavalo se enrola no arame farpado, e os dois lados se unem para tirar aquele cavalo e liberar aquele cavalo. Quer dizer, nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos, nós estamos aqui lutando por outras pessoas. Eu nem conheço a pessoa do outro lado que está atirando em mim, ele pode ter uma vida igual a minha, pode ter pior, a vida dele pode ser pior que a minha ainda. Ele pode estar... E aí dentro dessa discussão, né, a gente traz uma mensagem, né, que se a gente aprendeu nesse vídeo de hoje que a guerra, né, o conflito armado, ele desumaniza, o que humaniza o homem? É na integração, é nesse processo de assimilação ou aculturação, aonde pelo diálogo eu venço, porque a gente acaba saindo como amigos e não como inimigos ou autores de guerras que vão trazer todos esses danos e perdas para a sociedade como um todo. Conhecimento, então, compreensão mútua, né, de um do outro. Então é aquela coisa, tanto quem ganha quanto quem perde acaba tendo perdas. O ideal seria, como diz o próprio filósofo chinês, se possível, faça uma guerra pela paz e que não precise nem chegar a pegar em armas. Então fica essa nossa mensagem hoje para o vídeo. Desde já agradeço vocês e acompanhe a gente nas redes sociais e se inscreva lá no canal. Tchau, tchau, gente. Tchau.